Livro Aceitei Jesus e agora? O Guia Prático de Como Viver para Cristo. Tema 5. Quando é hora de servir? Alguns dizem, eu já sou velho, pequei demais. Mas a Bíblia nos lembra, melhor é o fim das coisas do que o começo. Eclesiastes 7:8. Jesus contou sobre 2 filhos. Um disse que iria trabalhar para o pai, mas não foi. O outro disse que não iria, mas se arrependeu e foi. Mateus 21, 28 a 31. Deus se alegra com aquele que, mesmo no final da vida, volta para ele. O ladrão na cruz é um exemplo poderoso. Ao reconhecer que Jesus era santo e sem pecado, ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Nunca é tarde demais para aceitar Cristo como Salvador, confessar nossos pecados e crer que Ele é o Cristo. Ele é fiel para nos perdoar. 1 João 1,9. E quando devo servir? Um homem disse a Jesus, deixa-me primeiro sepultar meu pai, mas Jesus respondeu, deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Lucas 9:60. Isso mostra a urgência de servir. Nem o Filho do Homem sabe o dia e a hora de sua volta. Isso pertence somente ao Pai. Mateus 24:36. Portanto, a hora de servir a Deus é agora e não depois. Muitos dizem, sou jovem demais, deixa eu conseguir meu trabalho, formar minha família, depois sirvo a Deus. Mas Jesus nos alerta. Estai vós também preparados, porque o Filho do Homem virá, a hora em que não penseis. Lucas 12:40. Exemplos reais para refletir. O jovem que queria aproveitar a vida. Lucas, com 15 anos, dizia que quando tivesse uns 25, aí sim ia começar a servir a Deus. Ele queria aproveitar festas, viagens e amizades. Mas quem garante que Cristo não voltará amanhã ou que sua vida não será interrompida de repente? Ou que até mesmo ele não vai se desviar pelo caminho mau? Muitos, como Lucas, planejam servir depois, mas talvez o depois nunca chegue. A mulher ocupada demais com o trabalho. Maria tinha uma carreira promissora e dizia, quando eu me aposentar, terei tempo para a igreja. Mas os anos passaram e as oportunidades de servir, evangelizar e ajudar o próximo se perderam, porque sempre havia um projeto importante na frente. O homem apegado aos bens. Carlos sempre quis servir a Deus, mas dizia, primeiro preciso pagar minha casa e garantir estabilidade financeira. Ele não percebia que estava confiando mais na segurança material do que no provedor de todas as coisas. Conclusão. Servir a Deus não é algo para quando sobrar tempo ou quando a vida estiver resolvida. É para agora. A palavra nos chama para a urgência, porque não sabemos o dia nem a hora. Hoje é o dia de responder ao chamado, seja você jovem ou idoso, iniciante na fé ou alguém que já errou muito. Ele está pronto para te perdoar e usar sua vida. Basta dizer, eis-me aqui, Senhor, usa-me. Alguém não pode folgar, pois o chamado, os talentos e as vidas que dependem de nós. Parábola do médico. E havia numa cidade um médico muito respeitado, homem de grande conhecimento, capaz de fazer o que ninguém mais podia. E, certo dia, chamaram-no com urgência, pois um menino estava muito doente e à beira da morte. Todos que tentaram ajudar não conseguiram, e sabiam que somente aquele médico poderia salvá-lo. Mas o médico, ao ouvir o chamado, disse consigo mesmo, hoje é o meu dia de descanso. Já trabalhei bastante, também tenho direito de cuidar de mim. Que outros façam o que puderem. Amanhã eu irei. E assim, ele descansou em sua casa, enquanto o menino, pela manhã, havia perdido a vida. Quando soube da notícia, muitos perguntaram, de que adiantou tanto conhecimento, se no momento em que mais precisavam dele, ele não agiu? Aplicação. Pois assim como aquele que é mau não consegue dormir sem praticar o mal, assim também o justo não deve descansar de fazer o bem. O bem não pode folgar, nem a bondade ser adiada. O bem que pode ser feito hoje, deve ser feito no hoje. Deve ser como o pão de cada dia, constante e renovado. Como a sede e a fome, que todos os dias são uma necessidade,
Que assim seja a vontade do homem em fazer o bem, porque não sabemos o dia nem a hora em que o Senhor voltará, e tampouco sabemos quantas vidas teremos pescado para ele e quantas mais nós deixamos de pescar. Parábola do bombeiro. E havia em uma cidade um bombeiro, corajoso, experiente em apagar grandes incêndios. E certo dia, chamaram-no às pressas, pois uma casa inteira estava em chamas. Dentro dela, ainda havia pessoas que gritavam por socorro. O bombeiro então correu, entrou na casa e, com grande esforço, conseguiu apagar o fogo da sala e da cozinha e salvou alguns que ali estavam. Mas, ao olhar para os outros cômodos ainda em chamas, disse consigo mesmo: Já fiz muito hoje, já cumpri a minha parte. É justo que eu descanse, pois também tenho direito de cuidar de mim. E assim voltou para casa, enquanto os demais cômodos ardiam em fogo, e muitos que ali estavam perderam a vida. Então se perguntaram: de que valeu a sua bravura, se ele se contentou em apagar apenas metade da casa e deixou que a outra metade da casa se perdesse? Aplicação. Quem é justo não deve se contentar com pouco, nem dizer, já fiz a minha parte, pois o amor de Cristo não conhece medidas e o tempo que temos é curto. Assim como o bombeiro tem preparo e aptidão para salvar vidas e apagar chamas, também alguns têm facilidade em mediar conflitos, outros em liderar e trazer de volta os que estão perdidos. Deus distribuiu dons e vocações para que cada um os usasse em favor do próximo. E assim como julgamos inaceitável um bombeiro que, tendo capacidade, treinamento e vocação, decide deixar pessoas perecerem só porque já fez muito, da mesma forma é inaceitável que alguém chamado por Deus abandone vidas para buscar luxos e vaidades que nada acrescentam na vida do homem. Abandonar o chamado é o mesmo que um bombeiro deixar uma casa em chamas e pessoas clamando por socorro, apenas para curtir a vida. Pois não sabemos o dia nem a hora em que o Senhor voltará, nem quantas vidas teremos alcançado para Ele até esse dia. Parábola do homem rico. E havia em uma cidade um homem muito rico, empresário de grande nome, dono de muitas terras e posses. E certo dia, soube que havia 100 famílias em necessidade, pessoas que não tinham o que comer e esperavam por socorro. E, tendo recursos de sobra, disse consigo mesmo: Hoje posso alimentar a todos, pois nada me faltará ainda que eu gaste. Mas, refletindo em seu coração, decidiu: Não preciso ajudar todos, ajudarei 50 famílias, e com o restante vou me alegrar, pois também mereço aproveitar a vida. E assim fez. 50 famílias comeram, mas 50 foram dormir com fome. Naquele mesmo dia, o homem celebrou com banquetes, bebidas caras e um passeio em sua lancha, sem se lembrar dos que esperavam por ele. E muitos perguntavam: de que vale tanta riqueza se foi usada para alimentar apenas metade, quando poderia ter socorrido a todos e nada lhe faltaria? Aplicação. Alguns ficaram sem pão, e o pão era a palavra. Muitos não teriam caído no erro se alguém tivesse os aconselhado. Muitos não teriam seguido más companhias se alguém os tivesse guiado. Muitos não teriam se perdido nas drogas se alguém os tivesse exortado com amor. Assim como aquelas 50 famílias que ficaram sem alimento, também muitos hoje ficam sem a palavra, porque aqueles que têm dons e recursos escolhem ajudar apenas pela metade e gastam o restante em vaidades que não acrescentam nada. Pois cada vida que deixamos de alcançar é uma alma que pode tomar outro rumo e nunca mais voltar para a luz. E às vezes um único erro, uma única queda, um único pecado pode marcar toda uma trajetória. Pecado esse que poderia ter sido evitado se você estivesse lá para evangelizar.
Abandonar o chamado pela metade é o mesmo que um homem rico alimentar apenas metade dos famintos e deixar que os outros morram de fome quando nada lhe faltava para ajudar a todos. Pois não sabemos o dia nem a hora em que o Senhor voltará, nem quantas vidas teremos alimentado com a palavra até esse dia. Sermão de fechamento. Meus irmãos, o bem não pode folgar. Não há férias para o amor de Cristo, nem pausa para o chamado que ele nos deu. O médico tinha ciência, mas descansou. O bombeiro tinha força, mas se limitou. O homem rico tinha recursos, mas se perdeu em vaidades. E nós? O que temos feito com os dons, talentos e oportunidades que Deus nos confiou? Quantas vidas poderiam ter sido salvas, aconselhadas, guiadas, se tivéssemos nos levantado para agir? O tempo é curto, a vida é breve, e não sabemos o dia em que o Senhor virá. A única pergunta que restará é: quantas vidas você alcançou para Cristo? Que não sejamos como o médico, o bombeiro e o rico que pararam no meio do caminho, mas que possamos dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Pois no reino de Deus, o bem não pode folgar. Gostou do vídeo? Se quiser acessar o livro completo em PDF, deixei o link na descrição. Apenas por um valor simbólico de R$12. Quer fortalecer o canal? Basta deixar o like, se inscrever e comentar como essa mensagem falou com você. Seu testemunho pode alcançar outras pessoas. Também deixei na descrição nossos links de afiliado. Cada compra que você faz ajuda este canal a permanecer de pé. Comente também que tipo de tema você gostaria que abordássemos aqui no canal. Deus abençoe a sua vida.